Fala galerinha, show! Professor Françoélio Queiroz, mais uma vez com vocês, é um grande prazer e convido vocês a responderem mais uma questão do nosso simulado PASSE. Lembrando que eu sou o professor Françoélio do Sistema PASSE de Ensino e eu te convido a fazer a questão 117, que é uma questão de habilidade 6, aliás, competência 2 e habilidade 6. E a questão ela trabalha com a primeira lei de Ohm, circuito elétrico. Vamos comigo? Para a proteção de um aparelho específico, olha como é que ele vai falando. Para a proteção de um aparelho específico ou de um determinado circuito elétrico, proteção, você já imagina qual é o equipamento, é utilizado um fusível. Fusível vem de fusão. Fusão vem de aquecimento. O fusível é um elemento de proteção que funciona por aquecimento. Ele esquenta, derrete e não permite a passagem de corrente elétrica, protegendo o circuito. Que é um fio projetado para fundir-se, caso a corrente exceda um certo valor. E desse modo, abrindo ou desligando o circuito. Admita que o material utilizado na confecção de um fusível funda-se quando a densidade de corrente atinge 500 amperes por centímetro quadrado. Densidade de corrente de 500 amperes a cada centímetro quadrado. Olha que coisa linda! Ele está dizendo que o fusível ele vai se fundir quando a corrente de densidade nele for de 500 amperes por centímetro quadrado. Lembra que isso aqui representa a intensidade da corrente elétrica e essa outra unidade representa a área do fusível. Perfeito? Então, acompanha. Qual a resistência elétrica do fusível? Qual a resistência elétrica do fusível cilíndrico utilizado para limitar a intensidade de corrente elétrica? Considerando que a área da secção reta seja de 0,012 centímetros quadrados, nem precisa transformar a unidade, porque elas são compatíveis. Quando a tensão elétrica for de 12 volts, DDP. Ora, gente, como a questão está falando de resistores, você poderia dizer que pela primeira lei de Ohm, a tensão e a corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais quando a resistência for uma constante. Quando ele diz que a DDP é de 12 volts e ele pede o valor da resistência, só dá para eu descobrir a resistência se eu soubesse o valor da corrente. E eu sei descobrir, porque no momento em que ele diz que a área é de 0,012 centímetros quadrados, aqui você descobre a corrente. E quando de posse da corrente, já que eu tenho uma DDP, eu vou, consequentemente, descobrir o valor da resistência. Então, aplicando, ficará I, que é igual a 5 vezes 10 a 2, vezes 12 vezes 10 a menos 3. Eu escrevi o número em forma de potência. 0,12, ó a vírgula, 1, 2, 3. 12 vezes 10 a menos 3. A corrente que era 500, 5 vezes 10 a 2. Assim, nós teremos 5 vezes 12, 60. 10 a 2 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 1. Qual é a unidade? Amperes. 6 amperes é o valor da corrente elétrica circulando na área de 0,012 centímetros quadrados. Determinando o valor da corrente, agora é só correr para o abraço. Se a corrente vale 6, a resistência será 12 dividido por 6, que vai ser igual a 2
on. Ou seja, o nosso gabarito é letra B, B de bom aluno, de bons estudos. Correto? Letra B, o nosso gabarito da questão 117. Fui!